Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos sempre cada vez mais adorar, a Cristo, o Filho de Deus encarnado, ainda nessa alegria da boa nova, ele que veio para salvar a humanidade. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21, e depois o capítulo 5, versículo 1 a 4. 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21, e depois o capítulo 5, versículo 1 a 4. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a primeira carta de São João é como uma sinfonia, onde os grandes motivos musicais são introduzidos um por um, e depois vão se repetindo, vão aparecendo novas formas, novas combinações, mas sempre mantendo a sua função unificadora. Então, os motivos aqui nessa primeira carta de São João são 3. Crer que Jesus é o Filho de Deus, nesse trecho aqui. Todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. O segundo, guardar os mandamentos de Jesus. Por isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E o terceiro, amar os nossos irmãos, pois aqui podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, Então, mais do que construir uma música mística de grande beleza, a intenção de João é demonstrar que esses 3 temas são inseparáveis. O crer em Jesus não é apenas intelectual, mas vivencial, não é apenas na teoria, na prática também. Nós devemos crer em Jesus na teoria e na prática também. Nós devemos realmente praticar os ensinamentos de Cristo na nossa vida. O contexto onde está a nossa fé, e ela se torna vida, é na prática dos ensinamentos de Jesus e no amor dos membros do seu corpo, tá certo? Então, que a gente possa realmente sempre colocar em prática os mandamentos, guardar os mandamentos e colocá-los em prática, guardar os ensinamentos de Cristo e colocá-los sempre em prática também. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22. Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração,
a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então essa leitura do Evangelho mostra pra gente, né, que Jesus, né, cumpriu, né, uma passagem, né, do livro do profeta Isaías, né? Ele foi até uma sinagoga lá de Nazaré, né, da Galileia, onde ele cresceu, né, foi criado, e aí, né, deram uma leitura para ele ler, né? Deram uma leitura do livro do profeta Isaías para ele ler. E aí ele achou a passagem, né, e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E aí ele fechou o livro, né, e disse: Hoje se cumpriu esta passagem, né, que eu acabei de ler para vocês. Então aqui Jesus mostra realmente ao povo qual é a missão dele, né? Que é realmente anunciar a boa nova aos pobres, né? Proclamar a libertação aos cativos, né? Dar vista, né? Recuperar, né? Fazer com que os cegos recuperem a vista, né? Libertar os oprimidos, né? E proclamar o ano da graça do Senhor, né? Então, que a gente realmente também possa seguir, né, cada vez mais os ensinamentos, né, os ensinamentos de Cristo, né, guardar no nosso coração tudo que ele nos diz e colocar em prática, né, e também o amor de Deus, né. O amor que Deus tem por nós, né, nos capacita a amar, né, e a vitória que nos espera se perseverarmos, né, fielmente no combate. Então, que a gente possa sempre dar louvores e glórias a Deus, né? Dar graças a Deus por ter mandado seu Filho para salvar a humanidade, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.